É, primeira informação que eu acho interessante é por que a gente faz apenas um webinar para 2 cursos. O que nós estamos tentando mostrar aqui é exatamente a relação íntima entre o desenvolvimento seguro e o ethical hacking. É uma coisa interessante que o Exim tenha entrado com esses 2 cursos ao mesmo tempo. A gente colocou esses 2 cursos ao mesmo tempo, a Antebellum e a Partners, porque eles dois se completam. E nós vamos traçar aqui, nesse pouco mais de meia hora, nós vamos mostrar exatamente a relação entre o conhecimento de um e de outro curso. E assim, como que eles ajudam na carreira dos profissionais de TI e de segurança da informação. Como que ele pode se tornar até mesmo uma nova carreira dentro dessa área. Eu sei que é comum, né? Todo mundo cita a arte da guerra, aquelas coisas para tudo, mas a arte da guerra ela é muito precisa na questão hacker. Porque não basta você conhecer seu inimigo. Realmente, as pessoas falam assim, para você aprender a defender, você precisa saber atacar. Você precisa saber os meios de ataque. Você precisa saber fazer um ataque. Você precisa saber como que as pessoas vão tentar atacar a sua organização. Mas isso é uma pequena parte. A segurança da informação ela é muito ampla. A segurança da informação ela é assim, um tema gigantesco se comparado com o tema hacker. A gente tem que analisar que a segurança da informação envolve tudo. Envolve até uma proteção contra incêndio de documentos físicos. Como eu já vi uma empresa de guarda de documentos que pegou fogo por causa de questão de cabeamento. Então, poxa, por que a gente estuda circuitos elétricos, extintores de incêndio em segurança da informação? Porque você pode perder informações com isso. Mas esses 2 cursos, eles se focam nas aplicações, que são a principal porta de entrada, realmente, para a gente entrar no sistema informatizado. O que Sun Tzu coloca na arte da guerra, que se você conhece seu inimigo e conhece a si mesmo, você não precisa ter meus resultados sem batalhas. Se eu sei quem está me atacando, não quem está me atacando, mas se eu conheço como eu posso ser atacado, eu posso ficar mais tranquilo. Lembrando que não existe segurança 100%. Se você conhece a si mesmo, mas não o inimigo, para cada batalha que você ganhar, você sofrerá uma derrota. Porque o inimigo virá e te atacará de formas que você ainda não conhece. Então, é esperada essa derrota. Se você não conhece nem o seu inimigo, nem a você mesmo, você sucumbirá a cada batalha. É exatamente a questão que a gente costuma dizer que a ignorância é uma bênção. As pessoas, às vezes, não conhecem as fragilidades do sistema, dos seus próprios sistemas. Aí o Secure Programming ajuda muito, o Ethical Hacking também tem disso. As pessoas não conhecem as ferramentas utilizadas para poder atacar uma rede, para atacar um sistema. Então você vive na ilusão de que está protegido. E na realidade você só não foi um bom alvo até agora. Ou já foi. Muitas redes estão hoje comprometidas, estão atacadas, ou seja, as empresas já estão comprometidas, já tem um atacante utilizando a infraestrutura das empresas e as empresas nem sabem. Nós trabalhamos muito com a questão de segurança de cartão de crédito e num evento de segurança que a gente foi internacional, o presidente do PCI Council falou o seguinte: 99% das empresas, dos vazamentos de cartão de crédito, são notificados pelas adquirentes, como a Cielo, Rede, GetNet, isso no mundo todo. Apenas 1% das empresas consegue achar o atacante, consegue entender que ela foi invadida e que o atacante copiou os dados. O resto, quem realmente ou seja, as empresas, os atacantes entram, roubam os dados, continuam roubando, e as empresas nem tomam conhecimento. Elas só vêm tomar conhecimento disso quando uma
entidade externa percebe que está havendo fraude com os números de cartões que passaram por aquela empresa. Então vocês conseguem ver aí que não é até uma exclusividade do Brasil, apesar da situação aqui ser um pouco mais crítica, é uma coisa mundial de as empresas não conhecerem exatamente o seu inimigo e sucumbirem a esses ataques. Então, muitas empresas vivem na ilusão de que estão seguras porque não foram atacadas. Algumas vezes elas já foram atacadas, elas estão sendo atacadas, elas estão constantemente, elas estão invadidas há um ano e não sabem. Por quê? As invasões hoje procuram deixar o mínimo de rastro. As pessoas invadem o sistema e ela não faz aquela festa que fazia antigamente de colocar vírus, Madonna, ping-pong, sei lá o quê, bloquear as contas do AD. Isso não tem mais função. Isso nunca, na verdade, isso nunca teve uma função, isso era uma brincadeira. A coisa se profissionalizou. Hoje, qualquer máquina que uma quadrilha consiga ganhar, a máquina da minha tia, da tia da minha esposa, a máquina da minha prima, qualquer máquina dessa tem um valor. Ela está ligada numa rede e ela pode servir para um ataque, ela pode servir para fazer dinheiro. Qualquer atacante hoje faz dinheiro com qualquer máquina. Nisso aí a gente pode incluir até os telefones celulares, que hoje são muito mais avançados, têm muito mais processamento que um computador de 10 anos atrás. Bom, de um lado, o desafiante, que é o quê? O hacker. Quando a gente fala hacker, a gente coloca uma pessoa que tem conhecimento. Se a gente pegar pelo dicionário, coloca uma pessoa que secretamente obtém acesso a sistemas de computação para obter informações, causar danos, etc. Existe uma grande disputa aí em relação ao termo hacker. As pessoas que são assim, os hackers que estudam, que procuram vulnerabilidades para deixar os sistemas mais seguros, procuram vulnerabilidades para as próprias empresas. Existem empresas, inclusive no Brasil, que têm times de ethical hacking para atacar a própria infraestrutura. Então, isso é uma coisa assim. Então, peraí, hacker, então, pode ser do bem ou do mal? Sim. Então, o fato hacker é você tem um conhecimento, você está buscando uma brecha no sistema, você está procurando invadir um sistema, obter acesso a um sistema. Se você expandir aí o termo hacker, você vai ver os biohackers, pessoas que tentam melhorar o próprio corpo humano. Então, hacker significa um estudo intenso, uma pessoa que estuda intensamente algo. Se eu fosse definir, eu definiria dessa forma. E o ethical hacking é uma pessoa que invade uma rede de computadores com a intenção de testar ou avaliar sua segurança sem intenções criminosas ou maliciosas. É o jeito mais fácil de se lembrar. O que é o ethical hacking? Eu estou invadindo uma rede a pedido da própria empresa, por exemplo. Eu não tenho intenção nenhuma criminosa. Eu sou um funcionário da empresa, vou trabalhar na empresa de crachá, tomo o café da empresa e eu estou invadindo a rede da empresa. Minha função é essa. Eu tento invadir uma área que eu não tenho acesso. Ou eu fico em casa trabalhando remotamente e tento invadir uma área que eu não tenho acesso. Ou eu trabalho para uma empresa contratada pela empresa que está sendo invadida para tentar invadir os sistemas dela. Esse é um ethical hacking. Porque nós estamos fazendo uma análise de risco. Nós estamos fazendo isso é um componente da análise de risco. E diga-se de passagem, a maior parte das vezes que as empresas contratam um ethical hacking, isso inicia dentro da empresa que foi invadida um programa de segurança da informação, porque é a primeira vez que a empresa entende o quanto que ela está vulnerável. A empresa contrata um teste de invasão e ela consegue entender que ela, na realidade, tudo que ela achava que ela tinha de segurança, ela não tem. Isso é um fato muito comum. Muitas vezes eu conversei com CSOs, falou, Fernando, eu preciso fazer um curso, preciso fazer alguma coisa, porque a gente fez um teste de invasão aqui, nossa senhora, a gente ficou preocupadíssimo com isso. Eu falei, calma que a sua rede está assim desde sempre. Agora, a diferença é que agora você sabe.
Vamos começar uma coisa de cada vez. Então, o Ethical Hack serve para isso, para dar visibilidade para a empresa o que está acontecendo. A gente tem aí o Black Hat Hacking, né, que ele age na ilegalidade, é criminoso, ele rouba cartão de crédito, ele sequestra dados, criptografa os dados de uma empresa e pede resgate, criptografa os dados das pessoas, pede resgate, ele rouba informações pessoais, rouba fotos pessoais, qualquer tipo de coisa que se você analisar, a maior parte das coisas que um Black Hat Hacker faz já se encontra no Código Penal há dezenas de anos. Ele simplesmente está usando o computador agora para fazer isso. Então, ele está roubando dinheiro, ele está roubando informações, ele está chantageando a pessoa, ele está sequestrando os dados, um tipo de chantagem também. O White Hat, ele faz teste de invasão, ethical hack, ou seja, ele é a pessoa que age para a empresa para fazer com que essa empresa tenha consciência da sua fragilidade, das fragilidades, e consiga, a partir daí, quando você faz um teste de invasão, um ethical hacking, ele não é o fim, ele é só o começo. A partir dele, você vai abrir todo um leque de ações de segurança da informação, de criar uma política, de instalar controles, de testar os controles, de manter os controles, de auditar os controles. Então, o ethical hack ele é uma parte, ele é a ponta mínima do iceberg, mas é uma ponta importante. E ele vai estar o tempo todo acontecendo. Os próprios padrões, como o PCI, para segurança de cartão de crédito, ele fala que você tem que fazer uma análise de vulnerabilidade de 3 em 3 meses e tem que ter um teste de invasão pelo menos anual. Então, assim, as empresas têm que continuar. Você não faz uma vez um teste de invasão, conserta aquilo tudo e depois esquece aquilo ali. Não é... Assim, as redes, as infraestruturas, elas estão sempre mudando. E mesmo que não mude nada no seu ambiente, alguma coisa mudou. Alguma coisa no sistema que você usa mudou, uma vulnerabilidade foi descoberta. Hoje mesmo eu vi que descobriram 6 vulnerabilidades críticas no Chrome. Então, assim, alguma coisa mudou. Alguém descobriu alguma coisa que as pessoas não sabiam. Então, você sempre tem que estar testando o seu ambiente. Então, aí entra o papel importante do White Hat ou Ethical Hacking. E tem a figura também que o Xing coloca, do Grey Hat, que ele age com a intenção do White, mas sem permissão. Então, assim, a pessoa ele age querendo encontrar vulnerabilidade, não querendo roubar a empresa, digamos assim, mas ele não tem aí essa permissão. Então, ele fica no limite da legalidade, pendendo mais para a ilegalidade. Quem é o desafiado? Se de um lado nós vimos os desafiantes, quem está sempre sendo desafiado, um deles são as grandes fabricantes de software. Essas empresas têm processo de depuração, de revisão de código, testes automatizados de código, ferramentas de versionamento de código, treinamento para todos os desenvolvedores em desenvolvimento seguro. Tem ferramentas que testam as linhas de código para ver se houve alguma coisa, algum erro conhecido. Aí você coloca em fase alfa, interna, faz vários testes de invasão. Todas essas empresas têm equipes de ethical hacking internas que tentam invadir os sistemas antes que eles sejam comercializados. E o que você vê? Novas vulnerabilidades. Ou seja, a gente sempre está vendo novas vulnerabilidades. Com tudo isso, a gente sempre está vendo novas vulnerabilidades. Certo? Quem que é um outro desafiado? O nosso querido mestre da improvisação. Achei essa foto interessante, né? Eu vou trabalhar por comida, né? Eu vou programar por comida. Eu troco comida por programação. C++, tal que. Eu instalo Windows, Deus te abençoe, OpenGL, SQL. Esse é o cara. Esse é o tipo não estou falando assim
de forma alguma. Eu, a vida inteira, desde os 12 anos, eu sou programador. Então, assim, eu não estou querendo aqui, de forma alguma, falar contra a classe programador. Eu estou falando contra o mestre da improvisação. Estou falando contra esse cara que sempre sabe sempre acha que sabe tudo, que sempre fez tudo sozinho, que simplesmente para ele o quê? Ele é o gêniozinho que ele vai lá no Google, aprende tudo, joga as coisas no fórum, dá aula até para os professores dele, ele é autossuficiente, ele acha que realmente assim, a genialidade dele é insuperável e ele está muito acima de qualquer coisa, que tudo que ele vê, todos os livros, todas as coisas são feitas por pessoas que realmente não sabe fazer e resolve, tem tempo para ensinar, tem tempo para escrever. Então, se você pega o código de uma pessoa dessa para alterar, ele não permite, ninguém consegue entender o brilhantismo, né? Só ele mexe no código dele, só ele entende o código dele. A documentação, para quê? Isso é coisa para os fracos, isso é coisa para quem esquece, isso é coisa para quem não entende, isso é coisa para quem não é tão brilhante quanto ele. E, no fundo, o que importa? Funcionar. Cheio de gambiarras, como o Paulo disse. Ele é o mestre da gambiarra. O mestre da gambiarra. Então, eu até vi uma palestra, uma vez, muito interessante, chamada assim, Programação Orientada à Gambiarra. Mais ou menos, esse é o cara da programação orientada à gambiarra. E tem muito... Isso, o áudio agora voltou? Você tem muita coisa, muita programação orientada à gambiarra. Você tem muita falta de carinho, que eu considero falta de carinho com o código. A pessoa, assim, ela se limita, ela não vê outros horizontes, ela olha para o compilador e para ela. É como assim, sou eu e o compilador. Aquele mundo nunca sai daquilo. Às vezes a pessoa faz aquele negócio na máquina dela, na hora que coloca numa rede, o sistema começa a ficar lento, alguma coisa, aí fala, isso é culpa do pessoal de infra, aqui funciona perfeito. Aqui na minha máquina funciona tudo bem. Claro, o cara não fez teste de carga, ele não entendeu que ele tinha que usar uma porta só, ele usou 20 portas de comunicação, saiu tudo fora do padrão, não seguiu nenhum padrão, nem sabe como é que existem os padrões. Isso acontece muito. E tem muitos sistemas que rodam por aí, desenvolvidos pelos mestres da gambiarra. Então, assim, mesmo que não seja o mestre da gambiarra, todo mundo que está entre uma Microsoft, Google, Oracle e esse coitado, que é esse mestre da gambiarra, você vai ter um nível diferente, progressivo de vulnerabilidade. Você vai ter um nível progressivo aí de conhecimento de desenvolvimento seguro, ou seja, esse é o extremo do desafiado. É um cara que você entra no sistema dele igual você coloca uma faca na manteiga. O outro desafiado, que são as grandes companhias, elas são muito desafiadas. Os melhores hackers querem invadir essas empresas, os melhores hackers conseguem invadir o sistema dessas empresas. Efetivamente conseguem e ganham bastante dinheiro por isso. Seja vendendo para governos da China, Coreia do Norte, Estados Unidos, para qualquer governo, ou vendendo para o próprio fabricante, essas pessoas ganham muito dinheiro vendendo vulnerabilidade. Como que os Estados Unidos acabou com o programa nuclear iraniano? Criando um vírus chamado Stuxnet, que utilizou-se de 10 vulnerabilidades não conhecidas pela Microsoft. Então eram 10 formas de invadir o Windows que nem a Microsoft conhecia. Mas o pessoal dos governos de Israel e Estados Unidos conheciam e fizeram um vírus que entrava assinado como um driver da Realtek, uma coisa brilhante, diga-se de passagem. Mas simplesmente, ou seja, você pegou e conseguiu romper
um sistema que é muito, muito bem fechado, um sistema que vem sendo desenvolvido com a equipe de desenvolvimento seguro há décadas. Agora, sim, vamos colocar agora, desde 2002, mais ou menos, a Microsoft tem voltado mais para o desenvolvimento seguro, né? Quase 15 anos. Mas é um sistema maduro, um sistema que sempre teve documentação, um sistema que sempre teve versionamento, um monte de coisa que nem tem. Então você entende que, para um bom hacker, você entrar na maioria das páginas que nós temos rodando no mundo aí, a gente é um desafio relativamente simples. As coisas são assim, porque hoje as empresas não conhecem desenvolvimento seguro. Então nós temos hackers como desafiantes e desenvolvedores como desafiados. Sejam esse coitado aí, ou seja, os desenvolvedores aqui, desenvolvimento da Oracle, Microsoft, Google. O fato é, os hackers sempre conseguem entrar. Aí vai também do nível do hacker, né? Para grandes desafios, grandes hackers. Péssimos hábitos de desenvolvimento, que é uma característica desse segundo desafiado, né? Ou seja, se compilou, funciona. Como é que você sabe que o código funciona, né? Compilou, funciona. Compilou, está aqui, ó, roda, beleza. Você testa, é porque você não confia no seu código. Se você não confia, é porque você é um fraco. Se o compilador compilou, rodou, vai para a produção. Esse, assim, é o péssimo hábito de desenvolvimento. Pegando pelo extremo, gente. Estão sempre colocando o extremo. Quer dizer, não é porque você não faz isso nesse extremo, digamos assim, lúdico que nós estamos utilizando, não quer dizer que o sistema está seguro. Mas isso é um extremo. Como que a gente modela, então, as ameaças? Como que isso, por exemplo, é um modelo que foi amplamente divulgado pela Microsoft, que é usado hoje pela OWASP, Open Web Application Project, Security Project, que é assim, você modela o que uma ameaça pode fazer. Ela pode falsificar, ou seja, falsificar mensagem de e-mail, fingir ser alguém, adulterar dados, negar ter feito, ou seja, você deleta um arquivo, compra um produto e posteriormente nega. Você apagou os registros. Information disclosure, você expõe informações para alguém que não deveria ver, negação de serviço e elevação de privilégios. Então, esses são os grupos. Lembra aquela parte do Sun Tzu que ele fala, você tem que conhecer seu inimigo, ou seja, conhecer as ameaças. E as ameaças estão descritas aí. Essas são as ameaças que geralmente acometem um sistema. O que é uma superfície de ataque? A superfície de ataque ela é a parte onde o sistema pode ser atingido. Como assim? Se eu tenho uma aplicação web, um e-commerce, por exemplo, como que eu atinjo o e-commerce? Eu consigo entrar na porta de terminal Celsius dele? Eu consigo dar um telnet, um SSH naquele servidor? Não. Aquilo está passando pelo firewall. Então, como você tem essa fronteira de confiança aqui, ó, quem consegue efetivamente fazer esse tipo de ataque é a pessoa que está dentro dessa fronteira de confiança. Está aqui dentro. Esse cara, um atacante interno, ele consegue atacar diretamente a porta de SSH, por exemplo. Mas a maioria das pessoas está fora. Então, elas atacam o quê? Vamos supor que isso aqui é a porta 80. Você tem aí essa parte que está exposta é a parte que o desafiante vai conseguir enxergar. Certo? Então, a gente consegue ver, as pessoas de fora conseguem enxergar só essa torrezinha que está aí fora, que é a superfície de ataque do sistema. Isso, a gente não pode desprezar a possibilidade de uma pessoa atacar por dentro. Mas primeiro nós vamos fazer testes por fora, depois testes por dentro. A gente tem zonas de confiança diferentes, com testes diferentes. Você não faz um teste de ataque na porta 22, 23, 22,
para um sistema web. Você analisa quais são os ataques que podem ocorrer pela porta 80 e pela porta 443, que são as portas que deveriam estar expostas da sua aplicação. Então, a sua superfície de ataque externa, por exemplo, é a porta 80 da aplicação. E a superfície de ataque interna envolve a porta 80, a porta 23, 22, 21, o que estiver aberto lá, 53. Então, o que mais que a gente vê durante o treinamento? A gente analisa a questão da superfície de ataque, a gente vê a questão das senhas de trânsito, como que as senhas transitam, se elas são realmente criptografadas ou se elas estão simplesmente transitando em texto claro, ou se elas estão transitando numa coisa tipo base 64, que é ridiculamente simples de converter. A gente consegue analisar, tanto no curso na Ethical Hacking, a gente estuda a interceptação de senhas. Já no Secure Programming, a gente estuda a criptografia de senhas durante a transmissão. Então, a gente vê, uma coisa é complementar a outra. A gente estuda como criptografar senhas e no outro a gente estuda como interceptar e tentar procurar uma senha não criptografada. O que mais? Um ataque de cross-site request forgery. Certo? Você consegue fazer no seu site com que a pessoa que ataque um servidor que está preparado para esse ataque, então você manda, por exemplo, a pessoa manda um spam, para 100 mil pessoas, falando sobre o resultado do Big Brother Brasil. Aí vai um monte de desocupado lá, clica naquele site. Entra no site, o site malicioso ali, ele tem lá um script que faz com que a máquina da vítima faça uma conexão com o banco. Como a máquina da vítima já tem um cookie, já está registrado lá no banco, ela faz a conexão direta, executa o script do site malicioso dentro do site do banco. Ou, por exemplo, de um Facebook, de um LinkedIn, de qualquer outro dos sites famosos. Essa é uma forma de você atacar também, que é uma das coisas que a gente tem que, dentro do desenvolvimento seguro, aprender a evitar. Esse é um dos assuntos que é abordado dentro do desenvolvimento seguro e é um dos ataques que é abordado dentro do Ethical Hacking. A outra coisa é o buffer overflow, onde a pessoa, ao invés de entrar com dados que ele deveria entrar, ao invés dele entrar com o nome, nesse exemplo aqui, ao invés dele entrar com CNPJ, ele vai entrar com um código, um shellcode. Ele vai entrar com código em linguagem de máquina, ao invés de entrar com um CNPJ. Com isso, ele vai estourar o tamanho do buffer e vai inserir um código malicioso e fazer com que esse código seja executado. Esse é um tipo de ataque de buffer overflow, stack overflow, hype overflow, vários nomes para isso, né? Um outro ataque que a gente consegue ver aqui, e eu estou mostrando para vocês slides dos cursos, né, que é o ataque do man in the middle, no qual a pessoa intercepta uma chave, troca a chave por uma chave dela e consegue visualizar tudo que está sendo passado, toda a informação que está passando pela rede. Esse é um tipo famoso de ataque chamado man in the middle. Então você se coloca entre o emissor e o receptor. Na hora que o emissor manda a chave, você coleta aquela chave, manda uma chave para o receptor, aí você abre todas as informações, criptografa de novo com a sua chave e manda para o receptor criptografado com a sua chave, que ele acha que é a chave do emissor. Então a gente tem esse tipo de estudo também no curso Secure Programming. A gente tem a questão da engenharia de software seguro. Essa até uma imagem antiga, né, que mostra que não adianta você pegar um carro que não foi projetado para ter segurança
e tentar acoplar segurança a esse carro. A mesma coisa é um sistema. Um sistema, ele tem que ter na fase de requisitos dele os requisitos de segurança estabelecidos. Nosso desenho desse carro, quantos itens de segurança estão desenhados na fase de requisitos dele? Não adianta você tentar acoplar isso depois. Por que o Brasil finalmente parou de fabricar Kombi? Porque não dava mais para tentar colocar segurança na Kombi. A Kombi foi desenhada na década de 50, eu acho. Então, um carro de 60 anos, um projeto de 60 anos atrás, você não consegue melhorar a segurança dele. A mesma coisa eu digo do Windows XP. O Windows XP foi desenvolvido no ano 2000, 2002, 2001. Então, assim, ele começou a ser desenvolvido no ano 2000, que quando 99 a 2000. Você não consegue colocar um sistema com 16 anos de uso, acoplar nele a segurança que ele deveria ter tido no projeto. Então, tem hora que a gente tem que dar adeus aos sistemas e usar alguma coisa mais nova. A mesma coisa, da mesma forma, a questão dos carros. Você tem que ter segurança na fase de requisitos. Então, os sistemas que a gente usa dentro da empresa, eles precisam, pode ser que eles precisem ser substituídos por sistemas desenvolvidos numa plataforma mais segura. E como que a gente faz o teste? Desculpa, quando eu digo assim, eles precisam ser, a gente pode usar algumas ferramentas tecnológicas que vão proteger esses sistemas, igual um faro de aplicação, outras coisas. Mas aqui nós estamos aprendendo como desenvolver os sistemas da forma correta desde o princípio. Não quer dizer que a gente vai chegar amanhã e falar assim, putz, esses sistemas, todos aqui, esse negócio foi feito em 1995 com Cold Fusion, ninguém mais entende esse negócio, vai ter que trocar. Não, você tem paliativos, mas para tudo que você for começar a desenvolver hoje, ou que tiver em desenvolvimento, a gente precisa fazer da forma certa. Bom, os testes, o que nós temos aqui dos testes de segurança? Eles facilitam a atividade de revisão de código, detectam falhas, você pode automatizar esse teste de segurança, e você combinando a revisão do código e os testes, você consegue ter assim, você desenvolve, testa, você coloca no servidor, faz testes finais no servidor secundário, coloca no servidor principal, aí você começa a ter uma visão de tentativas de ataques que vêm de fora, de outras pessoas com outras tentativas. Aí você volta para desenvolver, testar, publicar, testes finais, sempre nesse ritmo. Quem faz o teste de segurança, o teste de abuso? Time de desenvolvimento e de segurança normalmente faz isso. É preciso um conhecimento a fundo da aplicação para ter um excelente teste, para que você possa realmente, você não pode pensar, você não pode considerar que assim, eu estou seguro porque ninguém conhece o código. Não, as pessoas, a gente faz engenharia reversa, tem várias formas de você ter acesso, você entender como funciona o código. Então, o teste ele tem que ser feito. A gente tem dois testes, o Black Hat e o White Hat. Você começa com o teste Black Hat, que é aquele teste onde você imagina que o atacante não tem conhecimento sobre o seu código, e termina com o teste, o Black Hat não, Black Box, e termina com o teste White Box, que é onde você considera que o atacante conseguiu entender como funciona o seu sistema, que seria um white box. Os testes têm que ser feitos desde o início do processo de desenvolvimento. Você pode criar uma ferramenta específica para teste de segurança, você pode usar ferramentas que são comercializadas ou às vezes são distribuídas gratuitamente dentro da Microsoft, do MSDN, que é a Microsoft Development Network. Tem várias ferramentas de teste de segurança, o Visual Studio vem com várias ferramentas e outras plataformas de programação têm várias ferramentas também. E os testes geralmente são realizados com objetivos específicos. Hoje eu vou fazer teste de segurança para cross-site scripting, fazer teste de segurança para buffer overflow.
Então a gente começa um teste com objetivo para ver. Foi possível detectar alguma coisa? Sim ou não? Tem o teste de fusing também, que você entra dados randômicos para ver como se comporta a aplicação. Porque, às vezes, um dado randômico, ele pode atingir o calcanhar de Aquiles da aplicação, que a gente, por mais que a gente pensasse, a gente nunca atingiria. Eu, uma vez, fui fazer um teste, eu não estava conseguindo conectar num servidor via modem de linha dedicada, LP. Aí eu comecei a mandar dados randômicos para a porta serial da máquina, a máquina teve uma hora que ela deu shutdown. O servidor deu shutdown, falou só, estou shutdown. Aí eu resolvi o problema que eu estava 3 dias dando cabeçada, só fazendo um teste fusing. Eu descobri que alguém tinha habilitado um outro serviço, que era um serviço de no-break, na porta de comunicação que o modem estava utilizando. Tudo bem, isso é bem antigo, né? Mas vai descobrir isso. Aí estava dando todos os pacotes, chegava com o erro CRC. Mas eu comecei a jogar dados aleatórios na porta, chegou uma certa hora lá que os dados aleatórios que eu mandei foram iguais a uma string de shutdown de um no-break. Simplesmente o servidor desligou. Na hora que ele desligou, eu falei sim, já sei o que é, não precisa nem ligar que eu já sei o problema. A única coisa que desliga o servidor é um serviço de UPS. Então, alguém colocou o serviço de UPS ligado na mesma porta que está o modem. Isso é só um exemplo, entre aspas, bobo, né, de como o fusing pode salvar, aí pode mostrar para a gente uma situação que, por mais que a gente pense, a gente não enxerga. Porque o nosso foco estava lá na comunicação de dados. Ninguém pensou em verificar se tinha algum outro serviço que estava comprometendo a comunicação. Bom, testes exaustivos por longo tempo sem garantias. Ou seja, se o teste de fuso não apresentar nada, não significa que o seu ambiente está seguro. Significa que você não achou, não aconteceu das tentativas aleatórias que vocês mandaram, de nenhuma delas foi a que causou a falha de segurança. Mas não quer dizer que não exista uma falha de segurança. Nenhuma delas causou um incidente, não quer dizer que não exista. A Microsoft, quando foi lançar o Office 2013, e deve ter feito o mesmo em 2016, eu lembro que ela pegou dezenas de milhares de máquinas, instalou o Office dentro da Microsoft e instalou um client dentro dessas máquinas para atacar o Office constantemente. Então ela usou a rede de estações dela, que deve estar em torno de 150 mil, 200 mil estações no mundo, ela usou a rede interna da própria Microsoft para fazer ataques ao Office 2013 e descobriram dezenas de vulnerabilidades usando esse método. Eu li essa reportagem, que assim, foi algo público, foi um case interessante sobre fusing na época do Office 2013, eu li isso. Pode ser automatizado, é um excelente testador de passos, né, interpretações de marcações, passos para dados que você tenta formatar. E você tem entradas direcionadas a teste de interesse, ou seja, você vai formatando as entradas de forma que elas sejam mais prováveis de causar um determinado tipo de erro que você quer testar se vai conseguir. O que mais? As descobertas, ou os findings, promovem a melhora no processo de desenvolvimento. Claro, você leva as mudanças, com os findings você vai tentar achar a causa raiz daquele erro, a causa raiz daquela falha, e pode ter que mudar o código, ou até mesmo mudar os requisitos de segurança que você especificou lá no começo. E isso vai levar, quase sempre, né, pode levar a novos testes. Porque quando você testa, você acha uma coisa, aí você encontrou ali o fio, né,
da coisa, você vai e faz novos testes mais direcionados e às vezes encontra mais vulnerabilidades. E mesmo depois que você corrige a vulnerabilidade, você tem que fazer novos testes para saber se aquilo realmente ainda é uma ameaça ou se já foi sanado, certo? Como eu costumo dizer, cada enxadada que a gente dá vem um monte de minhoca. Então, cada vez que você procura uma coisa, você achou ali uma coisa, opa, aqui tem minhoca, deixa eu dar uma enxadada, vem um monte. Então, você achou um errinho, geralmente ele te leva a outros erros, outras falhas. Cria uma rede de segurança com informações e conhecimentos a ser utilizados. Você passa o conhecimento que você adquiriu no teste de uma aplicação, ele se torna válido para outras. Bom, o ethical hacking. Agora, no curso de ethical hacking, o que a gente faz? A gente vê as fases do processo com reconhecimento, sondagem, exploração e ocultação, ou seja, a fase onde o hacker identifica o alvo, onde ele identifica as vulnerabilidades, onde explora essas vulnerabilidades e, posteriormente, ele se oculta. Ele fala assim, olha, vou aqui apagar os indícios da minha invasão e vou ficar dentro do sistema sem que ninguém perceba a minha presença aqui. Não existe, como eu falei, hoje, nenhuma vantagem. Nunca existiu, na realidade, a vantagem do atacado perceber que está sendo atacado. Só que hoje é muito fácil fazer dinheiro com sistemas comprometidos. Então as pessoas invadem os sistemas e fazem dinheiro com esses sistemas invadidos. Então elas ficam ocultas ali. Como que a gente... O que a gente usa? Analisadores de pacotes. Por exemplo, lembra que eu falei da questão da senha criptografada? Como que eu vou interceptar essas senhas criptografadas ou não criptografadas para saber se elas estão criptografadas, se a criptografia é forte, se eu consigo quebrar a criptografia? Através dessas ferramentas de hardware ou de software utilizadas para esse fim. Como que eu vou utilizar os analisadores de pacote, por exemplo? Pegar um exemplo da Wireshark, eu vou capturar os pacotes, todos os pacotes que passaram entre duas máquinas, vou filtrar os pacotes, vou filtrar tudo que for para a porta 80 daquele servidor. Vou selecionar uma conexão do interesse, deixa eu selecionar essa conexão de uma máquina X com a porta 80 do servidor. E vou analisar os pacotes para verificar se eu consigo extrair alguma informação. Isso é aqui uma explicação rápida sobre o que a gente vê no curso de Ethical Hacking. Hacking de rede wireless, quebra de protocolo WPA, WEP, testes de vulnerabilidade, onde a gente tenta achar caminhos para se invadir uma máquina, caminhos alternativos, falhas. Então aí é interessante, você passa por cima, por baixo, pelo lado, não importa. Você tem que elencar todos os caminhos de vulnerabilidades. Varreduras de vulnerabilidades, que assim, você pode fazer de fora da rede ou de dentro da rede, que é mais ou menos como essa animação mesmo. Você vai testando, você vai batendo na porta 21, alguém atende? Não. Bate na 23, alguém atende? Não. Bate na 25, alguém atende? Não. Daí você bate na porta 80. Tem um servidor lá, um DIMO, que atende. Fala assim, opa, estou aqui, quer estabelecer uma conexão comigo? E não tem jeito de você fechar a porta 80, porque senão aquele servidor seu perde a função. Ele está lá para prestar serviço para a internet. O seu servidor web ele tem que atender na porta 80443. Então, o que a gente tem que fazer é com que essa pessoa que atende na porta 80 esteja o mais protegido possível. Então, a gente tem as varreduras de vulnerabilidade, os scans de vulnerabilidade. Aqui tem um exemplo do Nessus. Tem a Burp Suite, Nico, OpenVAS, Retina. A gente vê essas ferramentas, um pouquinho sobre cada uma delas. A gente tem os testes que eu falei, como eu falei com vocês, o Black Box, o Gray Box e o White Box, no qual a gente estuda qual tipo de teste você vai fazer, e isso você combina com a pessoa que vai ser atacada, que tipo de teste você vai fazer, ou a combinação, vou fazer primeiro o White Box, depois o Black Box, depois o White Box. Então a gente vê a diferença entre esses testes. A gente vê a questão da invasão de sistemas com exploits, que seriam códigos feitos especificamente para explorar as vulnerabilidades que nós descobrimos. Que você pode descobrir uma vulnerabilidade sem conseguir explorá-la.
Você fala assim, um sistema tem uma vulnerabilidade que você manda determinado pacote e ele trava. Ok, mas e aí? O que você vai fazer com isso? Como que você vai explorar? Como é que você vai fazer? Como é que você vai trazer isso para alguma atividade lucrativa? Certo? A gente vê a questão dos ataques zero days, que são exploits de vulnerabilidade que nem os fabricantes conhecem. E a gente vê também um sistema que todas as vulnerabilidades dos sistemas do mundo são classificados com esse sistema, o CVSS. Então, o que ele mede? Ele mede questões de acesso, complexidade, autenticação, ou seja, o quanto que é difícil eu conseguir explorar uma determinada vulnerabilidade. Qual a dificuldade de acesso ao sistema para essa determinada vulnerabilidade? Qual a dificuldade de complexibilidade para eu explorar essa vulnerabilidade? Eu preciso estar autenticado ou eu não preciso estar autenticado para explorar essa vulnerabilidade? Tudo isso nos leva a dizer se aquela vulnerabilidade ela é mais ou menos importante, ou seja, se ela é mais ou menos perigosa para o meu sistema. Aí tem a questão também temporal, que fala o seguinte: exploitabilidade. Hoje existe algo já explorando essa vulnerabilidade? Existe uma remediação para essa vulnerabilidade? O fabricante lançou uma correção para isso? E qual a confiabilidade dessa correção que foi lançada? Além disso, você tem outras métricas que são o dano colateral, os alvos, confiabilidade, integridade e disponibilidade. Juntas, essas métricas vão te dar um número de 1 a 9, no qual você vai falar assim, essa vulnerabilidade é mais perigosa, essa é menos perigosa. Então, tudo isso, esse cálculo de vulnerabilidade, essas coisas, a gente entender essas partes, essas métricas, também faz parte do curso de Ethical Hacking. E a gente efetivamente utilizar um software para a gente conseguir fazer invasão de sistemas, como Metasploit, para a gente mapear o sistema, fazer a varredura, como Nmap, Nessus, tudo isso está dentro do curso. A gente utiliza ferramentas, digamos, o Ethical Hack Foundation, ele se coloca como Foundation porque ele é um curso no qual a gente utiliza ferramentas automatizadas, a gente entende toda a questão hacking, a gente usa ferramentas. No curso mais avançado, que a gente ainda está em desenvolvimento, a gente vai olhar outras invasões um pouco mais manuais, que aí já requer um nível de conhecimento maior, de desenvolvimento, outras coisas assim. Mas esse curso, é praticamente o que assim, a gente vai num nível que é o nível no qual se utiliza a ferramenta. Então, tudo que a gente pode fazer com ferramentas automatizadas, a gente consegue ver nesse curso de uma forma organizada, de uma forma fundamentada e principalmente de uma forma que nos prepare para a certificação do Exim. Da mesma forma que o curso do Secure Programming é um curso no qual a gente vê todas as formas de desenvolvimento seguro de acordo com o Exim. Então, o curso ele já está reconhecido pelo Exim, aprovado, já é um curso oficial, né? A gente consegue aí, o Exim já deu o veredito dele, olha, esse curso te prepara para a certificação de desenvolvimento seguro. Então, a gente não só se preocupa com o conhecimento, como se preocupa também com o alinhamento desses cursos com o nosso parceiro maior, que é o Exim, que é um instituto que vocês conhecem, que prepara para várias certificações. Bom, o que eu tinha realmente para falar sobre os dois cursos, até a gente extrapolou um pouquinho o tempo, né?
era exatamente isso. Vocês viram aí pedaços dos cursos, vocês têm aí muito mais coisas, muita coisa. Eu peguei só um ou outro slide dos cursos para a gente poder falar o que a gente ia ver, para vocês terem uma ideia do que a gente vê. E espero, e fico à vontade, fico à disposição de vocês aí para contatarem através deste partners, mandar alguma pergunta, ou para mandar as perguntas agora mesmo. Eu fico aqui, quem gostaria que vocês respondessem esses questionários, né? E tudo que vocês responderem, pergunta que mandarem, eu vou responder também, mandar para vocês. O que a gente puder fazer aqui no bate-papo também eu respondo por enquanto. Ah, sim, nós temos um calendário aberto, a gente vai informar essas datas. A gente tem turmas em São Paulo, a gente vai poder transmitir essas turmas também para quem estiver interessado em fazer essas turmas à distância. Então vocês vão fazer na mesma data, só que de uma forma remota. A gente tem essa turma pode ser feita de forma virtual. Basta vocês entrarem em contato, mandarem uma solicitação que a gente vai responder aí com as datas e adequar isso à necessidade de cada um. Ok, pessoal, vou encerrar agora. Vocês podem, quem quiser mais informações sobre o curso, mande um e-mail para a Partners, a gente manda uma informação completa sobre cada módulo do curso, o que é visto em cada módulo, certo? A gente consegue enviar essa informação detalhada, a gente tem uma documentação bem detalhada do curso, inclusive as datas em que o curso estará disponível nesse ano. Eu agradeço aí a todo mundo que ficou até agora, ficou um tempinho a mais, esperando o trânsito passar, assistindo, fazendo uma horinha extra, ou que já chegou em casa, né, e ainda foi estender um pouquinho o dia, mais uma hora. Fico muito feliz que vocês tenham participado e me despeço aqui. Fico à disposição para, se quiser, pode procurar o meu contato, mandar perguntas, que eu estarei à disposição para atendê-los. Obrigado. Boa noite a todos.